Bem, hoje a gente vai dar uma olhada numa ideia que, nossa, moldou nações inteiras e que prometeu criar um verdadeiro paraíso na Terra: o materialismo histórico. A gente vai entender os fundamentos dessa teoria e comparar com uma visão de mundo bem diferente, que é a visão cristã. Vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. Imagina só, e se fosse possível acabar com toda a injustiça do mundo só reorganizando a economia? Essa é a promessa central e bem sedutora da teoria que a gente vai explorar agora. Então, vamos ao nosso primeiro ponto. O grande atrativo do materialismo histórico é que ele se apresenta não como mais uma teoria, mas como a solução definitiva. A promessa é nada menos que um paraíso na Terra, um paraíso construído por mãos humanas. Mas o que isso quer dizer na prática? Pense assim, é como uma lente que diz que a base de tudo, nossa cultura, nossas leis, até a religião, é a economia. O jeito que uma sociedade produz as coisas, seja no campo ou nas fábricas, seria a fundação que define todo o resto do prédio social. E o objetivo final dessa longa jornada da história: uma sociedade totalmente justa, sem classes, sem exploração. É uma visão de um mundo ideal, não para outra vida, mas para ser alcançado aqui e agora, pelo esforço humano. Dá para entender por que essa ideia é tão cativante, né? Certo. Então, se a história está caminhando para esse paraíso, qual é o motor que move tudo isso? Segundo essa teoria, a resposta está numa palavra: conflito. Para o materialismo histórico, a resposta é a luta de classes. A história não seria feita por reis ou por grandes ideias, mas pelo conflito constante entre quem explora e quem é explorado. Esse cabo de guerra econômico é que supostamente empurraria a sociedade para a próxima fase. E é exatamente aqui que a análise da nossa fonte introduz um contraste fascinante. Ela propõe uma perspectiva radicalmente diferente, argumentando que o conflito fundamental da humanidade não é horizontal, entre grupos de pessoas, mas sim vertical e espiritual. Olha, este versículo ilustra isso de um jeito muito claro. A perspectiva bíblica redefine o campo de batalha. O verdadeiro problema não estaria nas estruturas da economia, mas numa luta espiritual que vai muito além de qualquer classe social. Portanto, o ponto crucial é este. Enquanto uma visão diz que o problema está no sistema lá fora, a outra, que a gente está vendo aqui, diz que o problema começa no coração humano. A injustiça não seria só uma falha de estrutura, mas uma manifestação externa de uma condição interna: o pecado. Isso tudo leva a gente para uma pergunta ainda maior. Se a história é essa grande narrativa, quem é que está escrevendo o roteiro? Será que tem alguém no controle? Esse motor por trás de tudo tem um nome: materialismo dialético. É a ideia de que a história se move sozinha, quase como uma reação química em cadeia. Um sistema social cria suas próprias contradições, isso leva a um conflito e, no fim, a um novo sistema. Tudo isso sem precisar de um guia divino ou um propósito maior. E essa comparação visual aqui, ela diz tudo, né? De um lado, a imagem de uma história que parece um navio à deriva, jogado pelas ondas de forças materiais, sem um piloto. Do outro, um navio que está sendo guiado por uma mão soberana, com um destino e um propósito bem definidos. Já a visão bíblica, como a gente vê neste salmo, afirma que a história não é um acidente. Haveria uma vontade soberana que prevalece sobre os planos humanos, dando direção e sentido a tudo que acontece. Claro, para que a história seja puramente material, a dimensão espiritual precisa ser explicada como um produto da matéria. E essa famosa citação deixa o posicionamento da teoria bem claro. A religião não seria uma verdade, mas uma ferramenta de controle, uma espécie de droga para aliviar a dor da opressão. A consequência lógica disso é que a fé se torna uma inimiga da revolução. Se a esperança de alguém está num reino celestial, o argumento é que essa pessoa perde o ímpeto de lutar pelo paraíso terrestre. A fé, então, vira um obstáculo que precisa ser superado. Ok, a gente já viu a teoria. Mas e na prática? O que acontece quando essas ideias saem do papel e são implementadas para governar nações? Segundo a análise da nossa fonte, a teoria tem uma falha fatal. Ela ignora a realidade do pecado, ou seja, a imperfeição humana. E quando se tenta forçar a perfeição em pessoas que são imperfeitas, o argumento é que o resultado inevitável é o controle. A liberdade acaba sendo o preço que se paga pela utopia. E os resultados históricos, de acordo com o material que a gente está analisando, são sombrios. Em vez de liberdade e prosperidade, os regimes que aplicaram essa ideologia viram o crescimento do autoritarismo, a supressão da fé e, em muitos casos, o colapso da economia. A conclusão da análise é forte e bem direta.
A grande promessa de um céu na terra não se concretizou. A tentativa de tirar a espiritualidade da equação teria resultado na prática em um sofrimento imenso. Então, se a revolução ideológica não é a resposta apontada pela fonte, qual seria a alternativa? Essa última seção apresenta o caminho proposto pela cosmovisão bíblica. E aqui a gente chega na diferença fundamental entre as duas propostas. Uma busca mudar a sociedade de fora para dentro, usando a força para quebrar e refazer as estruturas. A outra aposta numa mudança de dentro para fora, começando pela transformação do coração de cada pessoa. A proposta aqui é uma revolução diferente, uma revolução do amor. Inspirada no exemplo da igreja primitiva, a mudança social aconteceria através de atos de serviço, de generosidade e de cuidado com o próximo, que nascem de um coração que foi regenerado pela fé. E essa citação do resumo da lição encapsula perfeitamente a tese central. A transformação verdadeira e que dura não viria de um sistema humano, mas da ação da graça de Deus na vida das pessoas. E a gente termina com essa reflexão. As ideias que uma pessoa adota não são só abstratas. Elas moldam tudo: o jeito de ver história, a justiça e o próprio sentido da vida. A pergunta que fica então é: quais são os fundamentos que sustentam a visão de mundo de cada um?